pela vida, pastor Hélio, que estará ministrando a palavra de Deus. Amém? Se for de pé, vamos orar pela vida, pastor Hélio, aleluia, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, nesse momento, Senhor, apresentamos o Teu Filho, Jesus, Pastor Edson, meu Pai, que está nos dando, Senhor, imensa alegria de Sua presença. Meu Deus, irá ministrar, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, aleluia, com o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai. Venha, meu Pai, direcionar o Senhor, a palavra, Senhor, vindo do Teu coração, ao coração da Tua igreja, meu Pai. Por meio da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, aleluia, entra, Senhor, dentro do nosso lar, meu Senhor. Entra, meu Pai, nesse lar da empresa, Senhor, alcançando, Senhor, todos os nossos amigos. Aleluia, meu Pai amado. Sim, meu Deus, traz libertação e cura, porque a Tua palavra, Senhor, é poderosa, Senhor, e quando ela é, meu Senhor, anunciada no mundo espiritual, Senhor, o Senhor está agindo em prol da Tua igreja, do Teu servos, ó Pai. Usa Teu Filho com o Teu Espírito Santo. Eu desejo, Senhor, todo o meu coração. Amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Eita, Deus de Israel, aleluia. Deus. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já tem falado conosco grandemente aqui, através dos louvores, através da sua santa palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o verso 25. Atos, capítulo 16, o verso 25. Desde já, quero agradecer a Deus mais uma oportunidade, porque a maior oportunidade foi poder passar por aquelas portas. Aleluia. Quantos agora estão em cima de uma cama enferma, Aleluia. fazendo voto que se Deus curá-lo, se Deus levantá-lo, ele estaria aqui no meu e no teu lugar. Nós somos privilegiados, aleluia, nessa noite. Por isso eu louvo a Deus, engrandeço o nome do Deus eterno, louvo a Deus pela vida da minha esposa Selma, que sempre me acompanha, a Isabeli, a qual o Senhor tem colocado aí no nosso caminho, para andar junto conosco, para fazer a obra do Senhor. O pastor Gilberto, que agora nós estamos ali na igreja Remanescentes da Promessa, congregando com o pastor. E como o pastor Fábio disse, eu fiz parte do Ministério Assembleia de Deus de Cumbica, 8 anos, ali na sede, no culto de terça-feira, ensinamento, tinha 180 sentados, e Deus moveu, a mão de Deus está estendida para esse ministério. Eu vim aqui quando era o pastor Alexandre, eu vim aqui quando era o Charles, e agora eu estou vindo aqui sob a liderança do pastor Fábio. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como disse o salmista Davi no Salmo 45, a minha palavra, o meu coração ferve com palavras maravilhosas. E o meu coração ferveu com essa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Capítulo 16, o verso 25 e diante diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas, e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro do seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada e ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz dizendo: não faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou, e veio tremendo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzidos para fora disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia, o vosso assento. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra essa que ardeu no meu coração, aleluia, nessa semana, onde Paulo e Silas, eles tinham feito um planejamento. Eles queriam levar a palavra do Deus eterno para a Ásia,
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu. Porque o homem, ele não anda segundo a sua agenda. Ele anda segundo a agenda do céu. Não estava no plano eles irem para a Europa, para a Macedônia. Para onde Paulo queria se dirigir, o Espírito Santo o impedia. E à noite, Paulo tendo um sonho, uma visão, apareceu-lhe um varão da Macedônia e disse: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Porque eles queriam que o Evangelho fosse para a Ásia, mas Deus queria que o Evangelho entrasse na Europa. E eles foram designados para Filipos, para a cidade de Filipe. E ali, quando ele se depara com aquela cidade, ele vai procurar um lugar de oração, um lugar onde ele poderia explanar a palavra do Deus eterno. E ali não havia nenhuma sinagoga, porque teria que ter 10 judeus para ver culto. Então ele ficou sabendo que algumas mulheres se reuniam na beira de um rio e faziam orações naquele lugar. E nós sabemos que Paulo, ele foi um perseguidor da igreja. Nós sabemos que Paulo, ele tinha cartas para prender crente. Mas após o seu encontro com Cristo, ele passa a escrever cartas para edificar crente. Ele passa a escrever cartas para exortar crente. Nós sabemos que Paulo, em sua defesa, ele conta o que lhe aconteceu em Atos 9,15. Quando Deus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu hei de mostrar o que ele há de padecer por causa do meu nome. E quando Paulo está indo a caminho com cartas para prender os crentes de Damasco, a Bíblia diz que Jesus o encontra no caminho. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que a luz o cerca. Glória. E todos viram o resplandecer da luz. E a Bíblia diz que Paulo, ele cai cego com aquela luz. Aleluia. Porque geralmente a luz é para enxergarmos, mas aquela luz o cegou. Glória. E quando ele cai cego, ele diz que só ele ouviu aquela voz. Ele estava caído, cego, e ele disse: ninguém ouviu aquela voz senão eu. Quando Jesus disse para ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Glória a Deus. Ele disse que todos viram a luz, mas só ele ouviu a voz. Aleluia. E ele estava caído e cego. Irmão, tem gente que está caído e está ouvindo coisa que gente que está de pé não está ouvindo. Aleluia. Porque Deus usa quem Ele quer, a hora que quer e da maneira que quer. E às vezes a gente não está dando ouvido e não está dando crédito, porque acha que ele está cego, porque acha que ele está caído. Se andará. Porque como o pastor Fábio falou que Deus fala de multiformes. Agora Deus não vai usar mais jumento, porque agora tem eu e você na terra. Porque eu e você somos boca de Deus. Paulo está caído, cego, mas está ouvindo o seu chamado. Paulo, no caminho de Damasco, Deus disse: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Paulo não teve escolha, ele foi escolhido. Você está aqui nessa noite porque você foi escolhido. Aleluia, Deus. Porque Deus te chamou. Jeremias 31:3, a Bíblia diz que ele te atraiu com amor eterno. 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa foi dele. 1 Coríntios 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu o seu tempo por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi Deus que se decidiu por você. Paulo não teve escolha, ele foi escolhido. Ele não se rendeu, ele foi rendido. Ele não abriu os olhos, os seus olhos foram abertos. Aleluia. Ele não descobriu Cristo. Cristo se revelou a ele. Paulo, ele não entrou no Evangelho. O Evangelho entrou nele. Como a Isabeli disse aqui, nós não podemos ser igreja só no sábado e no domingo. Nós somos a igreja na segunda. Nós somos a igreja na terça. Nós somos a igreja na quarta. Aleluia, Deus.
Porque é lá que você vai manifestar o perfume de Cristo. Aleluia. Porque você é a carta aberta. Muita gente não lê a Bíblia, lê a sua vida. E ele cai do cavalo literalmente. Cego, mas ouvindo aquela voz. Agora ele é levado para a casa do crente que ele ia matar. Aleluia. Mas lá Deus já deu uma visão, porque ele já passa 3 dias e 3 noites orando e jejuando. E ele nunca falou da conversão, ele falou da revelação. Paulo não dizia que ele foi convertido, diz que ele tinha a revelação do Deus eterno. Porque Deus ele vai se revelando aos poucos. E Deus diz para Ananias, vai lá e ora por ele. Mas ele já tinha tido uma visão, que um homem chamado Ananias entraria e poria as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar. E ele diz a Ananias, vai à rua direita, pergunta para um homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Vai à rua direita, Deus sabe o teu endereço. Pergunta pelo homem chamado Saulo, Deus sabe o teu nome. E eis que ele está orando, Deus sabe o que você anda fazendo. E quando ele bate na porta, Judas atende, e Paulo já se levanta cego e diz, Ananias. E as escamas caem dos olhos dele. Deus vai abrir olho de crente aqui nessa noite. A mesa está posta, os dons estão aí. E Deus tem para dar. João 6,37, ele diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Tem lugar para você na seara. Lucas 10,2, grande é a seara e poucos são ceifeiros. Ele trazia cartas, autorização para matar crente. E depois ele passa a escrever cartas. Porque houve uma mudança. Ninguém tem um encontro com Jesus e anda do mesmo jeito. Ele vai escrever a carta aos Filipenses. Depois de 10 anos que ele esteve lá, ele está preso em Roma. E de lá ele escreve a carta aos Filipenses. Ele estava na sua segunda viagem missionária, quando ele vai para Filipos, aonde ele vai ser açoitado e preso. Aleluia. Por causa do evangelho. O intuito dele era para ir para a Europa, para a Ásia, mas Deus o designou para a Europa. Deus ia mover céu e terra para salvar uma família naquele lugar. 2 famílias e libertar uma menina de um demônio. Aleluia. Porque já estava na agenda do céu. Não estava na agenda do Paulo, mas estava na agenda do céu. Deus estava mostrando para Paulo que ninguém dá um passo sem um sinal do céu. Aleluia. A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, Deus enviou uma nuvem para guiá-los de dia e uma coluna de fogo para guiá-los à noite. Quando a nuvem se mexia, o povo se mexia. Aleluia. Quando a nuvem parava, o povo parava. A Bíblia diz em Mateus 2,9 que o menino nasceu e a estrela guiava os 3 magos. A estrela ia adiante guiando. Aleluia. Então a nuvem se movia, o povo se movia. A estrela se movia, os magos se moviam. Você não dá um passo sem o sinal do céu. Aleluia. Você não dá um passo sem a direção do céu. Porque em Amós, capítulo 3, o verso 7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus ele vai falar com você através do sonho, profeta, louvor, palavra. Porque você vai andar conforme a agenda dele. Paulo é chamado em Atos capítulo 9, mas ele só vai para a obra em Atos capítulo 13. Ele passa 14 anos de molho. Ele sabia muito sobre a lei, agora ele ia aprender sobre a graça. Aleluia. Deus ia se revelar a ele gradativamente. Ele vai ficar 14 anos de molho.
Porque entre Deus falar e Deus cumprir é um intercurso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Só quem nasceu grande foi Adão. Na obra de Deus é degrau por degrau. Já foi reserva alguma vez? Em Atos capítulo 13, eles oravam, jejuavam e disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Barnabé primeiro, Saulo depois. Saulo foi reserva, porque ninguém vai liderar se não for liderado. Pastor Fábio foi liderado, hoje ele está liderando. Disse o Espírito Santo: separai para mim. Porque cargo, quem consagra, quem dá é o homem. Agora Deus, Ele dá ministério. Deus, Ele põe a unção na vida da pessoa, a aprovação dele. Barnabé primeiro, Saulo segundo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 24 que Barnabé era um homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e muita gente se unia ao Senhor. Era um homem de Deus, era um homem de testemunho. Primeiro, lá em Atos 11, 26, pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque Barnabé e Paulo passaram fundando as igrejas. E quando eles vão para a segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos, que era o seu sobrinho, que é esse que redigiu o evangelho. Pedro citou, e sobrinho de Barnabé, João Marcos, pôs a grafia, escreveu, grafou. Mas foi Pedro quem citou o evangelho de Marcos e foi o primeiro evangelho a ser escrito. E João Marcos o abandonaram na primeira viagem. E quando Barnabé quer levá-lo, o apóstolo Paulo disse: aquele que nos abandonou na primeira viagem, ele não vai. E ali houve uma grande dissensão e eles se separaram. Então Barnabé pega João Marcos, vai para a direita. Paulo pega Timóteo, Silas e Lucas, que escreve o livro de Atos, e vão para a direita. Eles vão parar em Filipos. Eles chegam na beira do rio, onde as mulheres estavam em oração. E quando é lhe dada a oportunidade a Paulo para pregar, a Bíblia diz que Deus abriu o coração de Lídia. Porque pregar é a função, agora acreditar é com você. A minha função aqui é pregar, a sua é acreditar, é tomar posse, é ter certeza do que Deus vai fazer. Porque Deus não quer que você entenda o culto, não quer que você goste do culto, Ele quer que você entenda. Nós Hebreus 11:3, ele diz: pela fé entendemos que pela palavra de Deus todos os mundos foram criados. É a palavra de Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. Nós vemos que João, capítulo 16, o verso 8, quando ele vier, convencerá o homem do juízo, da justiça e do pecado. Quando ele disse isso, ele ainda não tinha ido. Ele disse: quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. O Consolador está entre nós. O Espírito Santo está trabalhando em nosso favor. Aleluia, Jesus. É Ele que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Pregar é comigo, convencer é com Ele, acreditar é com você, trazer a existência é com Ele. A Bíblia diz que Lídia abre o coração, aceita o Evangelho, se converte, a sua família, e ela faz um convite para que os homens de Deus se hospedassem na sua casa. Deus tinha um plano naquela cidade, naquele lugar. Glória, glória. E a Bíblia diz que quando ele saiu à hora da oração, uma menina, uma jovem, saía e diziam: aqueles homens que vão ali são homens de Deus, eles anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Quando Paulo e Silas passavam, aquela menina dizia: ali vai
servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Qual é a tua fama que tem corrido por aí? Quando eu e você tem passado, o que alguém tem dito? Porque em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, a Bíblia diz que quando Eliseu passava, aquela mulher dizia: ali vai um santo homem de Deus. Quando é que você tem passado? Alguém tem dito: ali vai uma santa mulher de Deus? Ali vai um santo homem de Deus? Porque eles vão ler Bíblia, eles vão ler a tua vida, eles vão ler o teu passo. Será que o teu passo está de acordo com o Evangelho? A Bíblia diz que a fama de Salomão voou lá na Etiópia. A rainha de Sabá veio ver se era verdade. A Bíblia diz que Deus soprou o nome do rei Uzias. Aonde ele ia, a fama dele chegava primeiro. Qual é a tua fama que está correndo por aí? Qual é a minha fama que está correndo por aí? A Bíblia diz que era no caminho da oração. Aquela jovem saía. Só que Paulo tinha o dom do discernimento. Porque se fosse outro, dizia: Deus está usando essa menina porque eu sou homem de Deus. Deus está usando essa menina porque eu prego o Evangelho. Mas Paulo se perturbou. E a Bíblia diz que Paulo expulsou o demônio daquela menina. Louvado seja o nome do Deus eterno. A Bíblia diz que no caminho da oração, é no caminho da oração, irmão, que o demônio se levanta. Agora, crente que não ora me incomoda. Crente que não jejua me incomoda. Mas no caminho da oração, houve um levante. Mas ele, cheio de autoridade do Espírito Santo, ele repreendeu. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, com esse negócio. Só eu canto, só eu prego, só eu toco. Se eu não tiver, o culto não vai. Porque ela dizia: ó, ali são servos do Deus Altíssimo. Mas ele tinha um discernimento. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, ele diz: filhinhos, fazem prova dos Espíritos, se realmente é de Deus. Por isso que Spurgeon dizia, pastor Fábio: não se preocupe com quem entra e sai da igreja. Se preocupe com quem entra e sai do púlpito. Porque é daqui que Deus governa a sua igreja. É daqui que Ele manda a sua palavra perfeita para um culto perfeito. Nós somos todos imperfeitos, prestando um culto ao Deus perfeito. E quando Ele manda a sua palavra, que é perfeita, aí o culto fica perfeito. Quando Ele manda o seu louvor, que é perfeito, aí o culto fica perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paulo, ele não mordeu a isca. Paulo tinha discernimento, ele não mordeu a isca. E tem muita gente mordendo a isca. Perigo dos holofotes. Essa página em branco que tem na sua Bíblia, entre o Novo e o Velho Testamento, significa que Deus ficou cerca de 400 a 450 anos sem falar com o povo. É por isso que tem essa página em branco aí. Aí aparece no cenário João Batista. E a mensagem dele não era essas mensagens que a gente ouve por aí. Arrancava topo. Ele dizia: já está posto o machado na raiz da árvore. E a árvore que não der bom fruto vai ser lançada no fogo. Ele veio pregar o arrependimento. E muitos disseram: tu és o Cristo? E ele disse: não. Tu és o noivo? Ele disse: eu sou amigo do noivo. Tu és o verbo? Ele dizia: eu sou só uma voz. Eles diziam: eu batizo com água, mas virá um que nos batizará com fogo. Sabe o que é batismo com fogo? É mudança de caráter. É mudança de caráter. Porque quando você aceita Jesus, você já é batizado com o Espírito dele. Você não tem evidência, mas você é o batismo da cruz. Você
você tem o Espírito. João diz que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Aceitou Jesus, o Espírito Santo faz morada em você, é o batismo da graça. Você é batizado com fogo, é mudança de caráter, de atitude. E com o Espírito Santo, quando você é batizado com Ele, aí você tem as evidências. Porque a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pular, não é girar, não é gritar, não é falar em língua, não é pregar, não é cantar. É quando eu tenho a oportunidade de pecar e não peco. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso adulterar e não adultero. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Paulo, ele repreende aquele espírito maligno e insuflou ali os proprietários daquela menina, porque ela era escrava do diabo e dos homens. Ela revelava e oferia lucro. Então eles pegaram Paulo e Silas, os levaram até a praça, aonde se resolvia tudo na praça, numa espécie de tribunal, e ali eles acusaram Paulo e Silas, o chamavam de peste. A perseguição era de cunho religioso. Diziam que Paulo e Silas estavam pervertendo a ordem da cidade, porque os romanos, eles tinham muitos deuses, eles seguiam os deuses gregos. E ali rasgaram as vestes e o açoitaram muito. 39 menos uma, 40 chibataram. Pegaram, o lançaram na prisão de segurança máxima, insalubre, escura. A Bíblia diz que o carcereiro coloca os seus pés presos no tronco. Eles estão feridos, machucados, por pregar o Evangelho, por fazer o bem. E a gente tem toda essa liberdade. Aleluia, Jesus. Fala que é missionária e não prega nem na rua da casa dela. Fala que é evangelista e ninguém sabe nem o serviço dele, que ela é crente, que ele serve um Deus vivo. E ali eles estão presos, machucados, com os pés no tronco, sangrando. Em Atos 16, 25, perto da meia-noite, eles cantavam e oravam, e cantavam, machucado, preso, com os pés no tronco, ferido, cantava e orava. Aleluia. A gente no conforto do nosso lar, a gente murmura. A gente tem um emprego, tem uma cama, tem um prato de comida e reclama. E murmura. No conforto do nosso lar, a gente murmura. A gente nunca está satisfeito. A nossa oração, ela é uma lista de compra ou ela é uma carta de amor? Senhor, me dá. Senhor, me dá. Senhor, me dá. Ou ela é uma carta de amor? Senhor, eu te agradeço por estar vivo. Eu te agradeço por poder andar, ver, falar, se mover. Eu te agradeço por te conhecer, por estar de posse da minha salvação. Eu te agradeço por o Senhor me escolher entre tantos. Eu te agradeço por o Senhor ter aberto o meu coração. Calamaia, suidei, calamadaia, sai. Estei, que andará fúria. Aleluia. Às vezes os louvores, irmão, eles vêm temperados com lágrimas. Aleluia. O chamado é para quem aguenta a pancada. Porque muitas vezes vai faltar. O diabo está de pé, observando quem é de verdade. Porque ele não está brincando. E já estamos nos últimos dias. Ele roubou os filhos de Jó. Ele acabou com a saúde de Jó. Mas Jó tinha um Deus que tudo pode. Nenhum dos pensamentos dele. Ele disse em Jó 42:5: bem sei eu que tudo podes. 42:2: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos
só de ouvir falar eu te conhecia, mas agora te vejo os meus olhos. Tem gente que só conhece Deus de ouvir falar. Nós precisamos conhecê-lo, é de ter encontro com Ele. Aleluia. É de ter batismo de fogo, mudança de caráter. Aleluia. A Bíblia diz que veio um tão grande terremoto que os alicerces da cadeia foram abertos. Porque quando Deus abre a porta, irmão, crente não trama. Aleluia. Crente não trama. Ele espera em Deus. Aleluia. Não precisa forçar, não precisa empurrar. Ele mandou um tão grande terremoto que todas as portas da cadeia foram abertas. Deus tem resposta para a tua oração. Deus tem resposta para o teu louvor. Vai ser um de repente. A Bíblia diz que de repente veio um tão grande terremoto. Deus faz um de repente na vida do crente. Todas as cadeias foram abertas. A Bíblia diz que acordando o carcereiro e vendo que todas as celas estavam abertas, ele pegou a espada para se matar. Porque na cultura, quando os presos fugiam, quem pagava a pena era o carcereiro. Ali tinha homens condenados à morte. Aleluia. E Deus enviou aquele terremoto. E os irmãos sabem que o epicentro é o lugar que é mais forte do terremoto, é o epicentro. E geralmente tem morte. Nesse aqui teve vida. Oh, glória a Deus. Deus enviou aquele terremoto porque queria salvar aquela família. E a Bíblia diz que o carcereiro estava dormindo, acordando o carcereiro. Ei, terremoto de Deus vai acordar alguém lá na tua casa. Tem alguém lá na tua casa que está desapercebido. Deus vai mandar um terremoto lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ele saiu pedindo luz, porque estava tudo escuro. Mas era a alma dele que ansiava por luz. Porque Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me achou não andará mais em trevas, pois achou a luz do mundo. Ele queria tochas, ele queria luz, para que ele pudesse ver o que havia acontecido. E quando ele pega a espada, Paulo diz: ei, não faças tal, estamos todos aqui. E ele disse: senhores, agora senhores. Ele assolapou, ele castigou, mas Deus provou que era na vida dele. Deus vai provar que é na tua vida. Deus vai provar que é na minha vida. Aleluia. Deus, ele move céu e move terra para dar vitória para o crente, um filho seu. Somente em você crê. Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é pelo fato de você crer que a tua casa vai ser salva. A tua casa precisa ter um encontro com Deus. Filho de crente não é neto de Deus. Ele também precisa se converter. Ele também precisa ter uma mudança. Ele precisa conhecer o Deus eterno. Você não muda por frequentar uma igreja. Você só muda quando o Espírito Santo se apodera da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E porque muitos lares estão sendo destruídos. Provérbios 14, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com a própria mão. Ali não é uma mulher tola e uma mulher sábia. Ali é uma mulher sábia fora da posição. Quando a mulher sábia está fora da posição, ela se torna tola. Nós precisamos nos posicionar. O pastor Gilberto falou aqui sobre Neemias. Capítulo 1, verso 4. A Bíblia diz que Neemias chorou e lamentou por alguns dias, mas depois ele jejuou e orou. Chorar, lamentar é normal, mas precisa se posicionar. Precisa se posicionar. A mulher precisa se posicionar. Aleluia. Provérbios 24, 3. Com sabedoria se edifica a casa, mas com conhecimento ela se estabelece. Aleluia, Deus. Aleluia. A Bíblia diz que levou Paulo para casa,
os pôs à mesa, lavou os vergões. Olha a mudança, olha o batismo de fogo na vida do carcereiro. Olha a mudança na vida do carcereiro, que assolapou, bateu. Quando Deus manda um terremoto, quando Deus prova que é na vida do crente, aí o conceito mudou. Senhores, o que eu faço? Aleluia. Lava os vergões, leva para casa. Ele não abre só o coração, ele abre também a casa. Aleluia. Ele abre também o bolso. Os põe à mesa. Paulo prega. E a família do carcereiro é salva e batizada. Aleluia, Senhor. Porque o diabo, ele não tem medo de microfone, de gravata, de cantor, de pregador, de pastor. Ele tem medo de um homem, de uma mulher carregada na oração e no jejum. É isso que ele tem medo. Glória a Deus. É de um crente de joelho, que tem secreto com Deus, que tem intimidade com Deus eterno. Era isso que acontecia com Paulo. Ali houve 3 conversões. A Lídia, que era empresária, classe alta. A escrava, que era classe baixa. E o carcereiro, que era classe média. O evangelho alcança todas as classes. Aleluia. Nos prova que todas as classes precisam de Jesus. Precisa de mudança. Paulo, ele tinha tudo para ficar magoado com essa cidade, com esse povo. Mas quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1 e no verso 3, ele diz: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Lá ele foi preso, foi açoitado, foi arrastado para fora da cidade, mas ele disse: todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquela igreja, ela tinha o bolso aberto, pastor. Ajudou Paulo quando ele estava em Tessalônica, quando ele estava em Corinto e quando ele estava preso em Roma. Eles mandaram donativos para Paulo. Aleluia. Eles cuidavam de Paulo. Os crentes Aleluia. daquela igreja que Paulo esteve ali, agora ele escreve essa carta depois de 10 anos preso em Roma. Se Paulo não estivesse preso, nós não teríamos essas cartas. Aleluia. Deus que usou o cajado de Moisés, o mesmo Deus que usou a funda de Davi, é o mesmo Deus que usou as cadeias de Paulo. Filipenses 1,6, ele diz: aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele chama, capacita, vocaciona, treina, porque antes de Deus trabalhar por você, com você, ele trabalha em você. Antes dele enviar a igreja para o mundo, ele mandou o Espírito dele para a igreja. Porque não há missão sem capacitação. É Deus que capacita, é Deus que chama, é Deus que se responsabiliza. É Ele que põe as palavras na boca. Filipenses 1,12. O apóstolo Paulo diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aleluia. E se ele estivesse aqui, nós diríamos: que coisa é essa, Paulo? Que contribuiu para maior proveito do Evangelho? Carro, casa, chave, receba. Tem um anjo aqui com a bandeja de prata com a tua vitória. Deus está limpando o teu nome no SPC. E ele diria: não, irmãos. Eu fui perseguido em Damasco. Eu fui rejeitado em Jerusalém. Eu fui esquecido em Tarso. Eu fui apedrejado em Listra. Eu fui açoitado e preso em Filipos. Eu fui escorraçado em Tessalônica. Eu fui enxotado em Beré. Eu fui chamado de tagarela em Atenas. Eu fui chamado de impostor em Corinto. Eu fui acusado em Cesareia. Eu fui picado por uma cobra em Malta. Segundo aos Coríntios 11:23, ele vai dizer que sofreu 3 açoites. Uma em Filipos. Ele vai falar que sofreu 3 naufrágios. Ele vai falar que ele esteve nu. Ele esteve perigo em deserto. Ele passou fome, perigo entre os falsos irmãos. Ele esteve perigo entre o judeu, entre os gentios. Aleluia. Ele diz: cheguei preso e algemado em Roma. Mas as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E com tudo isso, ele tinha um espinho na carne, para ele não se exaltar pela revelação da palavra que era lhe dada. E tem muita gente que quer se exaltar, né? Que acha que é alguma coisa. Aí domingo passado nós pregamos em Suzano e falamos sobre Adão e Eva. Que quando Deus fez o querubim de toda a pedra preciosa, ele se ensoberbeceu. Ele foi feito de esmeralda, diamante, o ônix, o carbúnculo, o ouro, a prata, o topázio.
Aleluia. Aí ele disse: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus disse: eu descerei e serei semelhante aos homens. Aleluia. Ele se exalta, Jesus subiu. Então a Santa Trindade se reuniu e disse: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Só que imagem e semelhança não é essa fisionomia. Quando nós dizemos a mão de Deus, o pé de Deus, isso é uma linguagem que chama antropopatia. É dar características humanas a Deus, porque Deus é espírito e o espírito não tem forma. Então ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança do homem com Deus? É a santidade, o ato de pensar. A semelhança é porque o homem tem espírito e Deus é espírito. E Deus coloca o espírito dentro do homem. Primeiro Deus forma, depois ele enche. Ele criou o céu, depois encheu com estrelas, sol e lua. Ele criou o mar, depois ele encheu com peixe. Ele criou o homem, depois encheu com o seu espírito. Aleluia. E ele disse: vamos fazer o homem, mas faz do pó. Aleluia. Faz do pó. Porque nós fizemos de toda a pedra preciosa, não deu certo. Faz do pó. Para quando ele pensar que ele é alguma coisa, ele tem que lembrar que ele é pó. Ele tem que lembrar que ele é cinza. E ao pó ele vai retornar. E quando ele achar que ele é alguma coisa, faz por último. Quando ele achar que ele é alguma coisa, ele tem que saber que um inseto foi feito primeiro que ele. Aleluia. E um inseto hoje põe pânico. Um inseto hoje põe pânico na humanidade. Aleluia. Então ele vai dizer em Filipenses 1,13 que as prisões dele tornou Cristo conhecido. Ele vai dizer em 1,18 que por causa dos críticos o nome de Cristo foi anunciado. Porque uns pregam por dinheiro, outros pregam por inveja, outros pregam por porfia, outros pregam para aparecer. Mas Paulo diz: portanto, que o nome do Senhor seja anunciado. Aleluia. Quer com fingimento, quer com verdade. O importante é que o nome de Cristo seja anunciado. Filipenses 1,21, ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Ele disse: eu não sei se eu quero ficar na carne ou se eu quero encontrar com o meu Cristo. Mas se eu ficar na carne e me dar fruto, eu posso alcançar outras vidas. Mas eu tenho que tomar cuidado para que eu pregando aos outros, eu não fique reprovado. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 2,5, ele vai falar sobre a quinosis, que é 100% homem e 100% Deus. Ele vai dizer que ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, ele não quis tomar o lugar de Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, de homem. E Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, Aleluia. para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo fala aos Filipenses da humilhação e a exaltação de Cristo. Quando ele diz em Filipenses 2,21, cada um busca o que é seu e não o que é de Cristo. Ou você está em Filipenses 1,21, para mim o viver é Cristo, ou você está em Filipenses 2,21, cada um busca o que é seu. Aleluia. Ou você está em 1,21, ou você está em 2,21. Ou você busca o que é de Cristo, ou você busca o que é seu, para o seu bel prazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Filipenses capítulo 3, o verso 1, ele disse: eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, porque é segurança para vós. E se alguém perguntar: o irmão já pregou essa palavra? O irmão já pregou essa palavra. Você pregou de novo? Eu falei: preguei de novo, porque você repete o pecado. Aleluia. Aí você repete o pecado, aí prega a mesma palavra. Aí Paulo diz: como vocês repetem o mesmo pecado, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa. Você vai ao médico, você não sara, esse remédio de novo, você não sarou ainda, você precisa tomar esse remédio ainda. Aleluia. É isso que Paulo estava dizendo aos Filipenses. No verso 2 ele diz: guardai-vos dos cães, guardai dos maus obreiros, guardai dos judeus, porque você tem um foco, você tem que olhar para Cristo. Porque se você for olhar para o teu irmão, tu cai. Se você for olhar para a luta, para a prova, você cai. Aleluia. Porque elas vêm tentando te afogar. Paulo está dizendo: não confia na carne, confia em Deus. Porque se alguém podia confiar na carne, ainda mais eu. E ele vai dizer: circuncidado ao 8º dia, Filipenses 3, da linhagem de Israel,
da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fariseu, segundo a tradição da lei, irrepreensível. E ele dizia: eu considerei tudo isso como esterco, para que eu alcançasse a Cristo. Ele jogou todo o conhecimento dele da lei fora, para que ele viesse a conhecer Cristo, porque Cristo se revela gradativamente. Filipenses 3,13, ele disse: uma coisa eu faço, que deixando as coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para as que estão diante de mim, pela vocação do prêmio que está me posto. Muitos correm atrás de uma coroa corruptível. Paulo dizia: eu estou atrás da minha coroa incorruptível. E segundo aos Coríntios 4,7, ele bateu no peito e disse: acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. E ele disse: desde agora está me preparada a coroa, a qual o Senhor justo juízo me dará. Naquele dia não só a mim, mas todos quanto amarem a sua vida. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Pai. Ele está dizendo que acabou a carreira. Ele está dizendo que guardou a fé. E hoje nós estamos vendo o quê? O crente saindo na carreira e abandonando a fé. Muitos têm saído na carreira e abandonando a fé. E Paulo disse: eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu fui até o fim. Em Filipenses 4,12 ele disse: eu sei estar batido, eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Eu estou instruído a ter e a não ter, a passar luta e viver em paz. Glória a Deus. Isso não mudava o caráter de Paulo. Deus, ele envia um anjo para libertar Pedro da prisão. E ele envia um terremoto para tirar Paulo da prisão. E ele enviou o Espírito Santo para te tirar dessa prisão. Porque muitos têm andado aprisionados no vício, na angústia, na depressão. E quando ele diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a depressão é uma doença do passado. O estresse é uma doença do presente. E a ansiedade é um presente uma doença do futuro. E ele está dizendo: eu posso curar tua depressão, teu estresse e tua ansiedade. Porque eu sou Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele era embaixador em cadeias. Ele dizia: eu estou preso, mas a palavra está livre. Se Paulo não estivesse preso, essas cartas não teriam sido escritas. Paulo está algemado aos soldados romanos. Tanto que em Filipenses 4:22, ele vai dizer: os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César, a guarda pretoriana. Ele estava preso, algemado a 2 soldados. Não bastava estar preso, ainda dentro da prisão, algemado a 2 soldados. Para encerrar, ele começa a viajar na indumentária do soldado. Quando ele vê a sandália do soldado romano havia cravos, para ele não escorregar na batalha. E Paulo disse: calçado com as sandálias do evangelho da preparação da paz. Para que o crente ficasse firme e não resvalasse na caminhada. Porque muita gente começa bem e termina mal. Agora Deus não quer saber como você começou, Deus quer saber como você vai terminar. E ele fala da sandália, ele vai falar do cinturão, ele começa a viajar na indumentária do soldado. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinturão, a couraça da verdade, o escudo. E ele começa a descrever ali em Efésios 6:10, porque não era Paulo pisando na prisão, era o evangelho entrando na prisão. Aonde você chegar, o evangelho tem que chegar junto. Aonde você chegar, o Espírito Santo chega junto. Aonde você colocar o pé, o lugar é teu por herança. Aonde você pôr a mão, Deus vai fazer prosperar. Porque você é filha, você é filho, você é chamado, você é escolhido. Porque Deus, ele vai usar cada um conforme a sua capacidade. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, para falar sobre a igreja, a figura que ele mais gostava era o corpo. Porque ele dizia que são todos os membros trabalhando para o bem comum do corpo. É por isso que o olho não pode dizer porque eu não sou ouvido, o ouvido não pode dizer porque eu sou boca, a boca não pode dizer porque eu não sou pé. Ele diz que todos os membros são importantes. Se falta um,
Se você perder um, vai fazer falta. Ele está dizendo que não tem importância quem prega e quem lava o banheiro. Quem passa o pano na cadeira e quem vai no chão. Quem louva, quem evangeliza. Porque todos nós somos membros do corpo. E Cristo é a cabeça do corpo. E aqui o corpo se reúne para adorar o nome santo do Senhor. Então aqui só quem tem que aparecer é Ele. Por isso que Ele disse que você é o sal da terra. Porque o sal não aparece. Você joga o sal na comida, você joga o sal no arroz, você joga o sal no feijão, na carne, o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, alguém diz, a comida estava boa, mas estava salgada. Porque no dia que o sol aparece, estraga o banquete. No dia que o cantor aparece, estraga o banquete. No dia que o pregador aparece, estraga o banquete. Quem tem que aparecer é Ele. Ele é o sol da justiça. É Ele que tem que brilhar. Então nós precisamos cumprir o nosso papel, sal da terra. Temperar a vida daquele que nos cerca. Dá sabor. Tempera o teu trabalho. Tempera o teu... Salga o teu trabalho. Salga a tua vizinhança. Salga a tua família. Porque depois que come uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Aí João 7,38, Jesus se põe em pé e diz, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Jesus tem essa água para dar, mas sabe o que falta no povo? É sede. Sabe o que falta no povo? É ser sal da terra. É evangelizar, é abrir a boca, é ter ousadia. Mas que Deus venha nos dar essa ousadia. Que Deus venha nos usar, que nós venhamos ser o sal da terra. Senhor, agradeço a oportunidade e as palmas logo de Deus. Aleluia, Jesus. Palavra poderosa. Glória a Deus. Quantos gostaram da palavra? Diz amém. Amém. Deus abençoe. Pastor Wellington. Que maravilha, né, irmãos? Eu estava falando do pastor Gil.